Fala galerinha, beleza? Então, continuamos a falar sobre a progressão aritmética. Hoje nós vamos falar sobre o termo geral. Então, vamos nessa. Fórmula do termo geral, ela permite expressar qualquer termo da PA em função do seu primeiro termo, o A1, e da sua razão, como nós já vimos na aula passada. Então, vamos relembrar aqui. A definição dizia que e do segundo termo, eu encontrava ele fazendo o quê? O termo anterior mais o termo anterior somado de uma constante. E isso daqui também permite que a gente encontre essa constante, essa razão, pegando justamente esse segundo termo menos o primeiro. Da mesma forma, se eu quiser encontrar o terceiro termo, é o termo anterior mais a constante. Se eu quero o quarto termo, termo anterior mais a constante. E percebam que, da mesma maneira que eu posso fazer com A2, o A3, o A4, toda vez que eu faço A3 menos A2, eu encontro o R. A4 menos A3, encontro o R. A5 menos A4, sempre encontro o R. Então, é justamente por isso que nós chamamos de constante. E a razão ela é constante, por isso que a gente também pode fazer a soma. Tá certo? Agora, presta bastante atenção no que vai acontecer agora. Beleza? Olhando a partir desse aqui, ó. Percebam que a definição dizia que, a partir do segundo termo, eu pegaria o anterior mais a constante. E se eu quiser achar o terceiro termo? Olha só. O meu terceiro termo aqui seria o quê? O anterior mais a constante. E quanto que vale o meu A2? Olha aqui o valor do meu A2 aqui, ó. O meu A2 é A1 mais R. Foi o que eu fiz aqui, ó. No lugar de A2, eu substituí isso aqui, ó. A1 mais R. E eu tenho que R mais R é igual a 2R. Olha o que está acontecendo. Olha para o próximo. O próximo é A4. A4. No meu A4, eu teria o quê? O A3 mais R. Quem é o meu A3? O meu A3 é isso aqui, ó, que está aqui no finalzão. Esse aqui é o meu A3. Então, o meu A3 é A1 mais 2R. Então, eu vou colocar aqui, ó, A1 mais 2R. E eu tenho aqui, ó, 2R mais R. Isso vai dar 3R. Deixa eu apagar esse negócio que ficou aqui na frente. Isso vai dar 3R. Então, percebam que, à medida que eu for aumentando aqui os meus termos, eu sempre vou ter um número, um a menos do que o termo que aparece aqui. Por exemplo, se eu tiver o A5, vamos lá, vem comigo. Se eu tiver o A5, faz de conta que está ficando bonito, porque fica difícil fazer aqui no mousepad e notebook. Então, se eu tiver o A5, eu vou ter o quê? O primeiro termo, o A1, mais... Quem é o número que vem aqui agora? Isso mesmo, vem um 4. 4 vezes R, que é a minha constante. E se eu tivesse um A6? A6 igual a 1 mais 5R. Então, perceba que esse número é sempre uma unidade a menos do que está aqui. Tranquilo? Então, isso faz com que eu encontre essa definição aqui. Para encontrar o enésimo termo, ou seja, esses elementos aqui embaixo, eu vou sempre pegar o A1 mais, o valor desse enésimo termo menos 1. Aqui, por que deu 4? Porque eu tinha 5 menos 1, e 5 menos 1 dá 4. Por que aqui deu 3? Porque aqui, nesse caso, eu tinha 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Tá dando para entender, pessoal? Então, a gente pode generalizar, e essa equação aqui, nós chamamos de fórmula do termo geral da progressão aritmética. Vamos, por exemplo, olha só, se eu quero saber o A18, o meu A18 é o enésimo termo. Então, o que eu vou fazer com esse 18? Esse 18 eu coloco ele aqui, tá vendo? Então, vai ficar 18 menos 1. Isso dá o quê? 17. Então, eu posso encontrar esse termo. O que eu preciso saber agora? Qual é o valor do A1 e qual é o valor do AR. Olha esse outro exemplo.
O A30, meu enésimo termo, é 30. Então, se eu quero encontrar esse termo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, ó, que ele também é o n, né? Vou colocar aqui dentro, ó, 30 menos 1. Isso vai dar o quê? 30. Opa, desculpa pessoal, aqui na verdade é 29, tá? Erro de digitação. Deu um vírus no dedo e acabou errando. Tá certo, pessoal? Vamos para um exemplo. Calcule o 20º termo da PA, 26, 31, 36, 41, 46. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 termos. Eu quero saber qual é o 20º. Se você já foi esperto, você já deve ter observado que minha razão aqui, ó, é o quê? É 5. Porque de 26 para 31 eu tenho 5 unidades. De 31 para 36, 5 unidades. De 36 para 41, 5 unidades. Então a minha razão é 5. Se você quiser, você pode ir somando de 5 em 5 até chegar no 20º termo. Só que isso é um trabalho muito grande. O que a gente precisa para resolver isso? Para resolver isso, eu preciso dessas duas informações. Ó. Quem é o A1 e quem é a minha constante, quem é a minha razão. O meu A1, eu já sei que é o 26, ele está aqui na minha cara. Então, é o meu 26. Quem é o meu R? Nós já também encontramos, é bem simples. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar a fórmula do termo geral. Quem eu quero encontrar? Eu vou querer encontrar o 20º termo. Então, eu venho aqui, ó, e coloco a 20. Esse é o meu enésimo termo. Então, aqui dentro desse n, coloco 20 menos 1. Então, olha como é que fica a minha fórmula. O meu A20, que é o termo que eu quero encontrar, é o meu primeiro termo mais 19R. Porque 20 menos 1, 19. Ok? Quem é o meu primeiro termo? 26. Então, eu vou ter 19 vezes o meu raio, que é 5. Desculpa, meu raio, desculpa, gente. Eu vou ter aqui a minha razão, que é 5. 19 vezes 5 vai dar 95. E 95 mais 26 dá 121. Ou seja, o meu enésimo termo, o meu termo A20 é o valor 121. Se você for tentar somar de 5 em 5, você encontra esse valor. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Ó, esse aqui ele é um pouquinho mais complicado. Determine a PA cujo sétimo termo vale 1 e cujo 10º termo vale 16. Então, eu preciso escrever a minha PA dessa maneira, só que eu não está mostrando para mim quem é o valor do meu A1 e não está mostrando quem é o meu raio. Eu preciso dessas informações. Essas duas informações para mim são primordiais. Mas qual a informação que eu tenho? Eu tenho a informação que o A7, ou seja, meu sétimo termo, vale 1. E o meu A10 é igual a 16. Olha o que eu posso fazer. Lembra que o meu A7, se eu for pensar ele dentro do meu termo geral, ele seria o primeiro elemento, ó, o A1, mais 6R. Lembra que aqui eu teria o quê? 7 menos 1. E 7 menos 1 dá 6R. Então, eu vou pegar este valor aqui, ó, e vou substituir no lugar do A7. Ó. Coloquei ele aqui, ó. Presta atenção, se você de repente deu uma viajada aí, ó, relembra de novo. É o que nós falamos anteriormente. Se eu tenho o enésimo termo como sendo o A7, aqui eu teria o quê? 7 menos 1, que é o que aparece aqui, ó. Aí 7 menos 1 dá 6, ok? Lembra que é o primeiro termo mais 6R. Então, esse valor eu vou substituir no lugar do A7. Está aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o A10. Ó. Lembra que o A10 eu posso escrever ele dessa maneira. Ó. O primeiro termo mais n menos 1. N menos 1 seria o quê? 10 menos 1. E 10 menos 1 dá 9. Isso mesmo. Eu vou pegar este valor agora aqui, ó, e vou substituir no lugar do A10. Está aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a primeira equação e vai subtrair a segunda equação dela. Quando eu subtrair a segunda equação da primeira, e eu colocar esse sinal aqui, ó,
todos os elementos aqui mudam de sinal. Todos eles. Então, o A1, que é positivo aqui, vai ficar negativo. O 9R, que era positivo, vai ficar negativo. O 16, que era positivo, vai ficar negativo. Aí eu vou fazer ó, A1 menos A1. Isso aqui dá 0, por isso que eu vou cortar. 6R menos 9R vai ficar menos 3R. 1 menos 16 vai ficar menos 15. Aqui organizando, fazendo o jogo de sinal, tudo direitinho que vocês já sabem fazer, nós vamos encontrar o valor de 5. Ó. Encontrei o meu raio. Agora falta encontrar o meu primeiro termo para poder encontrar o restante dos elementos, tá? Eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações que vai funcionar. Eu vou pegar logo a primeira que está aqui para se tornar mais simples, tá? Então, meu A1 seria o quê? Organizando aqui, seria menos 6R mais 1. Então, menos 6, qual é o valor do meu raio? É 5. Então, menos 6 vezes 5 dá menos 30. Menos 30 mais 1 dá menos 29. Achei o meu primeiro termo. Se você se perdeu, eu volto aqui a lembrar para você. Ó, da onde que veio essa equação? Veio daqui. Ó, é essa equação aqui. Ó, tá bom? Essa equação que eu passei para cá. Como eu quero encontrar o A1, eu peguei o meu 6R, que é positivo, e passei para cá. Ó. Ficou menos 6R. Tá certo? Então, ó, já encontrei o meu A1. Se eu quiser achar o A2, eu já posso lembrar daquela situação que eu expliquei lá no início. Ó. O anterior mais o R. Seria o que aqui? 2 menos 1, que daria o próprio R. Então, quem é o meu A2? É o menos 29, que é o meu termo, mais 5. Menos 29 mais 5 dá menos 24. E se eu for continuando agora, eu vou ter ó, a minha PA. Menos 29, menos 24, menos 19, menos 14. Qual é o próximo termo? Menos 9 e assim por diante. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa, volta o vídeo, olha de novo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra esse assunto. Obrigadão e até a próxima.